E gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar, 12h59, chega mais porque ontem a quarta rodada da Libertadores foi encerrada e o Galo 100% tá de olho no primeiro lugar geral. Já, inclusive, tem também Arana convocado pra seleção brasileira. Vamos começar que não joga esse fim de semana, a partida seria contra o Grêmio, mas os jogos dos times gaúchos foram adiados. Amanhã tem treino aberto na Arena MRV, o Atlético vai destinar as doações para as vítimas da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Luciance, tô curioso, torcida do Atlético tá se mobilizando. Como é que tá a procura por ingressos? Boa tarde. Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O torcedor está animado para esse treino aberto, afinal é uma forma de todo mundo ajudar um pouquinho, né? Até hoje mais cedo, cerca de 28 mil ingressos já tinham sido vendidos, mas a expectativa é de mais de 30 mil torcedores amanhã, pela manhã, aqui na Arena do Galo. O dinheiro da bilheteria vai ser para ajudar a população do Rio Grande do Sul, que tanto sofre nesse momento, né? E vai ser um treino para preparar o Atlético para o próximo compromisso. Na terça-feira vai enfrentar o Peñarol pela Libertadores fora de casa. O Atlético tem chances de carimbar a melhor campanha geral da fase de grupos, mas precisa torcer pelo tropeço de 5 grandes concorrentes, tá? O Tajeres, Bolívar, River Plate, o Palmeiras e o São Paulo. Se esses times empatarem ou perderem, aí o Atlético já carimba essa melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Foi o único time que venceu tudo até agora. Maurício. Valeu, Lud, 100% também essa atitude do Galo. Eba, Globo Esporte de volta, dia de convocação nas seleções do Brasil. Na feminina, o Arthur Elias chamou as jogadoras para os amistosos contra a Jamaica e também preparação para os Jogos de Paris. Entre as 26 convocadas estão a goleira Tainá do América e a atacante Bianca Brasil do Cruzeiro. Merecidíssimo, lista completa no nosso site, o ge.globo. No masculino, convocação para a Copa América que vai rolar nos Estados Unidos. Guilherme Arana na lista de Dorival Júnior e o Kiko Menezes viu tudo de pertinho pra gente. Boa tarde a todos. O técnico Dorival Júnior anunciou a lista dos 23 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa América dos Estados Unidos em junho. Vamos à lista. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Bento, do Atlético Paranaense e Ederson, do Manchester City. Para a lateral, Danilo, do Juventus, Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e Wendel, do Porto. Os zagueiros são Beraldo, do Paris Saint-Germain, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG. Para o meio-campo, Andréas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolverhampton e Lucas Paquetá, do West Ham. Os atacantes são Endrick, do Palmeiras, Evanilson, do Porto, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona e Vini Júnior, do Real Madrid. A seleção brasileira se apresenta no dia 30 de maio, toda a preparação será feita nos Estados Unidos. O Brasil tem 2 amistosos, o primeiro contra o México no dia 8 de junho e na sequência pega os Estados Unidos no dia 12 de junho. Aí sim, a estreia da seleção brasileira na Copa América será contra a Costa Rica no dia 24 de junho. Também estão no grupo do Brasil, Paraguai e Colômbia. Nós avaliamos aí pelo menos uns 60 jogadores para esse momento. Todos eles foram muito bem avaliados. É natural que de repente acertemos ou erremos na concepção de um ou outro. Isso vai acontecer, não vamos agradar nunca a todos e nem quero isso. O que eu quero é uma seleção convicta dos objetivos que nós teremos. Uma seleção que vista uma camisa pesada como a da seleção brasileira, encare essa situação e faça a melhor Copa América possível. Lembrando que já a Rádio Esportes Debate, claro, vamos falar bastante sobre essa lista da seleção brasileira por completo, com 3 caras aí do futebol brasileiro, o Endrick, que vai ser do Real Madrid em breve, com o Bento, goleiro, e com o Guilherme Arana. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde. Um abraço a você, Cirilo, boa tarde a todos. O Guilherme Arana retorna à seleção brasileira, ele foi convocado em outubro do ano passado para 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Enfrentou a Venezuela, né? Foi titular naquele jogo e na outra partida ele ficou como opção no banco de reservas. Arana, que vem sendo aí um dos destaques do Atlético, vai desfalcar o Galo, Cirilo, com essa convocação dele. O que o torcedor do Galo fica mais preocupado é quanto tempo que ele vai ficar fora, né? E serão 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele vai poder jogar contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, esse jogo está marcado inicialmente para o fim de semana do dia 2, 3 de junho.
e depois já tem que servir a seleção brasileira. Os jogos que o Arana estará fora, então, do Atlético para servir a seleção. Duelos contra o Vitória da Bahia, na Bahia, fora de casa. Fortaleza, na Arena MRV. Internacional, jogo marcado para Porto Alegre. Depois, Atlético Goianiense em casa. O Atlético vai receber o Flamengo. Então, Galo e Flamengo, ele tá fora. Botafogo e Atlético no Rio de Janeiro, ele tá fora. Contra o São Paulo aqui na Arena MRV. Juventude fora de casa. E Vasco da Gama na Arena MRV. Esse jogo aí dia 10 de julho. A final da Copa América é logo depois. Aí ele retorna em sequência. Então, 9 rodadas. Copa do Brasil, não haverá nenhuma partida de Copa do Brasil, Galo avançando do Sport nesse período, e Libertadores também não. Libertadores vai parar antes das oitavas para disputa da Copa América. Esse é o cenário, Cirilo. 9 jogos sem o Arana. O Rubens, lateral esquerdo do Galo, ainda segue no departamento médico, esperando se vai ter que passar por cirurgia ou não. A recuperação pela apuração da Itatiaia tá boa, mas não sei se volta a tempo, né? Desses jogos aí de Copa América. O Rubens tem o Scarpa, né? O Scarpa me parece ser aí a opção inicial do técnico. O técnico Milito, ele já usou o Scarpa no jogo contra o Cuiabá nessa função, sem o Arana, mas é um jogador que merece muito, né, Cirilo? Logicamente que o torcedor fica, por um lado, triste, porque vai perder o Arana, que é um dos pilares do time. Por outro lado, um jogador que teve uma lesão gravíssima, ficou fora da Copa do Mundo e agora tem essa oportunidade de jogar a Copa América, Cirilo. Pois é, o Arana, o Ale, tem uma história em especial com a seleção brasileira, porque muito provavelmente ele seria convocado para a Copa do Mundo. Por conta daquela grave lesão, esteve fora e, surpreendentemente, rapidamente retomou seu melhor nível e é premiado com a convocação à seleção brasileira. E merece muito, né? Tá vivendo um momento especial, principalmente com a liberdade que tem para trabalhar do meio para frente. O Arana também é bom marcador, mas no momento ofensivo ele é brilhante, né? E tem mostrado isso depois da chegada do Milito, principalmente, né? Tem agredido muito mais, tem participado e feito gols. Então ele merece, além do que a gente tem que considerar que as laterais, as duas, né? É um problema pro Brasil, né? E foi, inclusive, na última Copa do Mundo, você disse que ele seria convocado e seria, na minha opinião, ele seria titular e talvez a contusão dele tenha mudado um pouco o que o Tite pensava do jogo, né? Porque o Tite chegou a jogar, inclusive, sem lateral, né? Então, ou de forma improvisada, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu fico muito feliz. Chegou até o Danilo na esquerda, né? Por exemplo, né? Eu fico muito feliz com a convocação. E tem uma chance de ser titular lá, né, Ale? Eu acho que ele será titular. Mas, de qualquer maneira, feliz pela volta por cima. Deve ter sido um momento muito difícil, né? Assim, para todo jogador, mas principalmente pro Arana, que participaria da sua primeira Copa do Mundo. Ficou esse tempo todo inativo, mas conseguiu recuperar o seu lugar e vai disputar uma competição importante, que é a Copa América. E desejo a ele toda a sorte do mundo. Agora, o torcedor ficar chateado que vai perder um atleta desse nível, aliás, é bom a gente já fazer essa avaliação, porque você perde o melhor jogador do meio pra frente, que vinha sendo o Scarpa, né? E perde o seu lateral esquerdo, porque o Scarpa não deve atuar por ali, deve atuar na lateral esquerda. O Scarpa foi bem, mas a posição que ele se sente mais confortável, que ele vai ajudar mais o time, é onde ele vinha jogando. Então, claro que existe um prejuízo, mas aí não é na conta do Dorival, aí é na conta do calendário. Com certeza. O torcedor, claro, né, Simões, analisa essa situação que o Ale fala agora e que você falou há pouco. O Arana, o atleta convocado, aí o Bento também, o Hendrick também, né, que ainda é do Palmeiras, em breve será do Real Madrid. Esses caras não têm culpa se o calendário da confederação, que convoca a seleção brasileira, faz com que metade de um turno faça com que esses atletas estejam fora, não estejam disponíveis aos seus clubes. Mas é um prêmio pro Guilherme Arana, porque tá jogando demais, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Sem dúvida, o Cirilo. E isso que o Ale colocou, né? A gente tem só 3 jogadores do futebol brasileiro, sendo que o Hendrick, né? Ele vai para a seleção como jogador do Palmeiras, mas na volta ele já não vai ser mais, né? Ele já, na volta, ele se apresenta ao Real Madrid, né? Pode ser a despedida no Atlético e Palmeiras, né? Isso, a despedida. Aí, Cirilo, eu fiz aqui uma listinha rápida dos 4 clubes de maior investimento, que eu acho que o Internacional é o 4º de maior investimento. Concorda comigo? Com contratações que fez esse ano? Sim. O Galo, além do Arana, o Alan Franco é figurinha carimbada no Equador, né?
Sim, deve aparecer. E o Vargas no Chile. O Vargas tá numa pré-lista do Chile. Isso. Então quer dizer, o Alan Franco é titular, o Arana é titular e o Vargas é o 12º titular hoje. Né? Teria uma chance aí o Lemos também, né? Vamos ver. Mas é menor, né? Menor chance. Aí... E também não vem jogando menos. Isso. O Flamengo não teve ninguém convocado, o Flamengo vinha tendo o Fabrício Bruno, teve o Fabrício Bruno e o Pedro na primeira, né? E o Gerson tava machucado. O Fabrício chegou a ser titular em um dos amistosos lá na Europa. Contra a Inglaterra, né? Só que o Militão não estava sendo convocado, teve uma grave lesão. Né? Exato. O Militão volta à lista agora. Mas de toda forma, o Flamengo perderá De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. Isso aqui é uma provavelmente, certeza, né? O Palmeiras, Gustavo Gomes, Piquerez, Hendrick e Richard Rios. Deve ser. O Internacional, Valência, Rocher, Borré e Arangues. Cara, olha o prejuízo. Em 4 clubes. 4 clubes, a gente tem 15 jogadores. 15 jogadores. Da parte de cima da prateleira, empobrecendo o Campeonato Brasileiro. Isso fora outros clubes, o Atlético do Paraná, o Bento, o Canóbio, né? O Grêmio, Vila Sante. Nós vamos chegar numa lista aí e vai beirar uns 30. Se você for considerar todos os times. Então, quer dizer, é uma situação que empobrece o Campeonato Brasileiro e a Série A é o maior produto que a CBF tem quando se trata de competição, né? O maior produto dela é a Seleção Brasileira, isso é indiscutível. Mas o maior produto que a CBF tem é o Campeonato Brasileiro. E ela esvazia o seu campeonato, tirando alguns dos principais craques. 12:30, marca o sinal eletrônico, seguimos juntos por aqui para falar mais desse Atlético, Cláudio. Amanhã tem o jogo, né, o treino aberto, né, para a torcida do Atlético, é o treino aberto, já que o Galo vai ficar sem jogar no fim de semana devido à partida contra o Grêmio, que foi adiada nesse momento. E aí, a expectativa, Cirilo, crescendo, né? O Atlético divulgou ontem mais de 22 mil ingressos comercializados, já vendidos, né? Para esta partida, para esse treino aberto, esse evento que vai acontecer, e a expectativa é de 30 mil torcedores. Amanhã os portões já serão abertos a partir de 7 da manhã para o pessoal entrar na Arena MRV. O treino está marcado para as 10 horas. E atenção, o Thiago Reis trazia ontem informação na Itatiaia de que internamente haveria há uma possibilidade de um jogo treino também do time sub-17 do Atlético. Inicialmente seria para depois da atividade do profissional, mas agora seria antes, 8:30 da manhã. Ainda estão sendo discutido esse assunto ainda não temos o martelo batido, mas poderemos ter sim esse jogo treino do sub-17 do Atlético. A informação atualizada pelo nosso Thiago Reis aqui na Itatiaia. Então, uma manhã, né, de sábado para o torcedor se aproximar do time, também ajudar, né, fazer a parte social, ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E o Milito ainda tem uma atividade hoje à tarde. Ele vai treinar o time hoje à tarde, amanhã cedo, nesse treino aberto na Arena MRV, e a Itatiaia vai acompanhar tudo de perto, né, Cirilo? Com o YouTube, a partir de 9 horas da manhã, estaremos com o Caixa, com o Edu Panzi, com o Álvaro Damião, com o Thiago Reis, o Henrique André, toda a nossa equipe mobilizada pra gente trazer no YouTube, né? Com imagens, esse treinamento do Atlético, treino aberto, já que a gente hoje em dia não tem acesso aos treinos. Esse aí é uma oportunidade da gente ver um pouquinho do trabalho do Milito e a massa do Galo também ajudando ao mesmo tempo, né, Cirilo? Com certeza, Cláudio. Cláudio volta já com mais detalhes do Atlético.